Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like, que é para engajar esse vídeo para o YouTube, distribuir ele para mais pessoas. E você também pode fazer, né, essa força-tarefa junto conosco, junto com o YouTube, que é compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, certo? Bom, conecte-se com a gente também através das nossas redes sociais, é importante demais para a gente, né? E vai ser muito bom ter vocês por lá. Gente, no episódio de hoje, nós vamos conversar com a artista plástica multidisciplinar joseense, atua há mais de 12 anos no Vale do Paraíba, amante do reaproveitamento de materiais do upcycle. Suas criações são de senso estético, apurado e sustentável. Atualmente, a Andressa, que é a nossa convidada, já já ela vai dar um oi, desenvolve seus estudos, projetos, ministra oficinas e realiza exposições em galerias em todo o mundo com obras físicas e digitalizadas, no intuito de se reintegrar à natureza por meio da arte. Andressa utiliza de suas habilidades manuais naturais para transpor seu olhar sobre o cotidiano em imagens e objetos, criando uma linguagem autêntica de sua marca como artista. Andressa Carvalho, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Meire. Boa noite para quem está assistindo aí a gente agorinha. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Que legal estar aqui com você, Meire, que honra poder vir aqui contar um pouquinho, falar da minha arte, da minha história, né, nesse programa que você idealizou e está levando aí, trazendo várias pessoas bacanas para darem seus depoimentos, trazer arte e cultura. É muito legal. Estou bem feliz de ter sido convidada, me sinto representada aí por você neste canal, minha querida. Valeu! Que demais. Eu fico muito feliz também com o seu aceite, né? Você ter aberto aí sua agenda para vir conversar com a gente, porque é sobre isso, né? A ideia é essa comunicação popular, social, que a gente possa socializar mesmo, né? Os nossos processos, os nossos atravessamentos e a nossa arte, né? Enfim, nosso fazer artístico, né? E para começar assim, em grande estilo, né? Eu queria que você já começasse contando para a gente. Quando que a arte entrou na sua vida? Quando que passou a ser uma possibilidade? Teve a ver com o território ou é uma herança familiar? Como que tudo aconteceu assim nos primórdios? Bom, nos primórdios, né? Eu tenho comigo, agora com mais clareza, com a maturidade, de que eu nasci com esse talento mesmo, porque desde criança eu apresento, por assim dizer, habilidades. Então, desde criança eu me expressava com a dança, com a música, eu era desenvolta. Eu era aquela criança que tirava 10 na aula de educação artística, em tudo, que era querida da professora, que tinha os trabalhinhos expostos na parede, ganhava os concursos. Tinha muito concurso lá na minha época, ela morava num. Moro aqui em São José, nasci aqui, né? E tinha uns concursos de um circo. Eu não lembro o nome desse circo, mas era um circo que vinha para São José e eles pediam para as crianças desenharem o circo, não sei o quê. Eu acho que eu ganhei umas 3 vezes isso daí. Eu devia ter 5, 6 anos de idade. Eu comecei a desenhar vestidos, eu comecei a desenhar meninas, moda, eu gostava disso, eu era nova também na pré-adolescência, eu tenho desenhos dessa época. Uau, vamos mostrar. Se tiver como, Vamos, você manda e o nosso depois eu mando. editor inclui aqui. Com Ai, que certeza. Eu tenho um delícia. pouquinho de vergonhinha ali, né? Porque são
desenhos de criança, né? Mas é Não, mas sobre isso, incrível, né? é o seu processo, é o seu início, Então, né? eu experimento a arte já desde muito cedo, né? Comecei a tocar violão também, já gostava de música, eu queria estar inserida nisso de alguma forma, mas que eu comecei a trabalhar mesmo assim, eu com 17 para 18 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de couro, de roupas de couro, lá em Campos do Jordão. Eu já morava sozinha, eu já era emancipada pelos meus pais, eu fui emancipada com 15 anos. E eu fui trabalhar nessa fábrica de vendedora, precisava de trabalho, né? Enfim, sozinha aí no mundo, tinha que me virar. E era uma fábrica. E eu comecei a prestar atenção nas coisas da fábrica. E na época a gente tinha fax, né? Anos 90, né? E aí o fax. E uma cliente um dia ligou na loja e pediu para uma das vendedoras que ela queria um casaco de couro, que tinha bolso, que tinha colarinho, e todos os casacos tinham. E as meninas não sabiam distinguir qual casaco era. E a cliente morava no Rio de Janeiro, naquela coisa. Aí eu peguei, no meio do meu almoço, e eu era estoquista. Eu trabalhava no estoque, eu não trabalhava nem na loja, porque na loja tinha que ter treinamento, tinha que ser fina. Não, eu era simplona, né? E aí eu fui lá na hora do meu almoço, eu desenhei os casacos, cheguei na secretária e falei: olha, envia para cliente, pede para cliente escolher, para ela falar qual desses é. E por fim, a secretária enviou o fax, a cliente escolheu o casaco, era um casaco caríssimo na época, né? E tudo mais. E a dona da loja ficou sabendo disso e falou: quem quer saber? Aí a dona da loja nem me conhecia, eu trabalhava no estoque, sabe assim? Uhum. E aí, por fim, né, para resumir, ela me chamou e falou: foi você que desenhou? Eu falei: foi. Ela falou: você gosta de fazer isso? Eu falei: gosto. Ela falou: então você vai trabalhar com a gente na fábrica. E eu Ah, comecei a desenhar os modelos das roupas. Então, assim, eles me proporcionaram cursos de corte e costura, de modelismo. Então, eu comecei a desenhar e mesmo ir para esse caminho, que também é artístico, né? E eu costuro até hoje sim, sim. por esse meio. E depois disso eu não parei mais, e aí eu fui reinventando as coisas. Então a moda sempre teve, né? Tanto que até hoje eu faço alguns acessórios de moda, mas hoje tudo com reaproveitamento de resíduo, as clutches de papel, que são meu sonho, assim, né? Já são 6 anos de carteira de papel, reinventando. Então eu comecei mesmo que eu percebi que eu poderia, que eu teria habilidades para ter uma carreira, para poder algo que eu pudesse seguir, que não, né, além de só trabalhar e pagar as contas, e é como se ali eu entendesse que eu poderia ter uma perspectiva de vida que até então eu não tinha. Essa coisa de sair de casa muito cedo, aquele lar desajustado, aquela coisa toda, e eu era uma menina quando eu saí de casa. Então, eu não tinha uma perspectiva de, tipo, nossa, o que que eu vou ser, né? Tipo, um sonho, sabe? E ali veio, poxa, eu tenho uma perspectiva de vida agora. E eu fui estudar artes muitos anos depois, né? Em São Paulo e tudo mais. E eu comecei a estudar artes por restauro. Fui fazer uma especialização, fiz um curso de História da Arte, e fui fazer especialização em restauro. E comecei a restaurar coisas quebradas, quadros, peças de madeira, fiz mármore. E do restauro veio a reciclagem. Porque eles estão ali, né? Eles conversam. Isso foi Foi, em 2000, foi 2000 daí que e... veio essa coisa de reintegrar a natureza por meio da arte? Exatamente, exatamente. Foi quando eu comecei a fazer essa reintegração por meio. Eu estava morando lá em Maresia, já tinha feito a história da arte, já tinha terminado o curso de restauro, e eu queria me inserir lá em São Sebastião. E eu não conhecia as pessoas. E eu me inseri justamente num grupo maravilhoso de pessoas que trabalham com sustentabilidade, e eles tinham um evento anual chamado Terra Deusa. A vida em arte sustentável. E todo o programa, todas as palestras, as pessoas participantes, todas estavam envolvidas com isso, com o meio ambiente, com o bem-estar da vida, o bem-estar do desenvolvimento humano. E aí eu fui, né, fui lá me inserir, ela falou: olha, só que aqui você tem que apresentar alguma coisa sustentável. E eu falei: o que que é isso? Tipo, eu tinha 20 anos, sabe, assim, nem se falava muito dessas coisas. E por fim, eu comecei a fazer umas pinturas a óleo em painel de Tetra Pak, que é a caixinha do leite, né?
mas já industrializada, né? Triturada, então é uma placa super bonita, meio metálica. Não sei se você já viu, Meire. Não Eles me usam, recordo, mas eu eles quero muito que usam, você me mande assim os registros para a gente por aqui. eles usam muito esse tapume, essa placa de Tetra Pak para obras, para fechar canteiro de obra, ou, enfim, para fazer casinha de cachorro. Você já deve ter visto. Você já deve ter visto. Sim. Por fim, eu comecei a pintar. Eu desenvolvi uma técnica de pintura a óleo com estudo para pintar nessa placa. E, por fim, o dono da Tetra Pak ficou sabendo do meu trabalho. Sabe aquelas coisas assim? Aham. A vida, O sabe? universo vai O conectando, né? universo vai conectando. E aí eu fiz uma parceria com a Tetra Pak e durante anos eu fiquei recebendo material da Tetra Pak para trabalhar. E eu fiz exposição. E nessa época eu estava voltando para São José, isso foi em 2008, assim, 2009. E eu não tinha grana, né? Precisava de dinheiro. Aí o que que eu fazia? Como eu não tinha trabalho, eu não queria trabalhar, eu queria ficar trabalhando no meu ateliê. Alguma coisa dentro de mim achava que aquilo podia dar bom, Era né? Eu queria ser possível, artista. aham. E assim, artista mesmo não está muito preocupado com dinheiro. Artista quer viver, né? Eu comigo não foi diferente. Então eu pegava esses painéis de Tetra Pak, eu cortava em tamanhos possíveis de carregar, porque eu tenho obras gigantes, né, de Tetra Pak. Mas eu cortava em tamanhos menores, pegava o meu cabalete, tenho certeza que tem muita gente aqui que vai lembrar disso, assim, que já participou, e eu parava na frente dos bares com meu cavalete, com minha malinha de pintura e começava a pintar. Pedia para o dono do bar, né, se eu podia ficar ali. Alguns donos de bares até eram muito gentis e falavam: não, fica do lado da banda para todo mundo te ver. Eu achava o máximo. E eu pintava e eu vendia os números. E eu pagava a minha janta Que vendendo demais. número. Então, assim, eu fiz muita arte. Não sei, foram mais de 200 quadros, sei lá quanto. Tem gente que manda foto e fala: Adriana, esse quadro é seu, né? Eu falo: cara, não lembro de ter pintado isso aí. Mas tá meu nome lá, porque né? Então, assim, foi um período de início. Então, eu fui para cima. Então, eu não ficava em casa. Todo dia à noite eu estava num bar diferente, pintando ao vivo. Aí era um processo de secagem rápida que eu usava, né? Com terebentina, secante de cobalto e tudo mais. E a pessoa levava a obra. Ou eu entregava a obra depois, se fosse o caso. E eu fiz isso durante alguns anos. Até que eu comecei na cenografia. E aí foi para o outro lado. E assim, quando a gente fala dessa coisa multidisciplinar, é maravilhoso, sabe? Porque eu não busquei de fato, as coisas elas foram se apresentando para mim, né? Os estudos, as possibilidades de fazer arte, né? E com a cenografia, aí a reciclagem veio ainda mais forte, porque que aí eu pegava, usava o que tinha, eu ia no lixo, eu ia nas casas de reciclagem, de resíduo, brechó para fazer figurino, e aí eu comecei a dar vazão para isso, para o reaproveitamento de materiais, que veio com a cenografia. E aí é esse upcycle que você fala aqui. Eu queria que você É, explicasse um pouco para gente o qual que é, perdão, qual que é o significado da palavra, assim, enfim, para nós leigos sim. aqui do outro lado. E aí me fala se tem a ver com isso, assim, esse reaproveitamento. O upcycle, ele é isso, ele é o ressignificar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um potinho da margarina, bem simples, um exemplo. Uhum, E aí, esse potinho, ele pode continuar sendo um potinho, ou ele sim. pode se tornar uma luminária. Ai, que Isso é bonito. upcycle. É Uhum. você pegar um objeto e transformar, que só serve para uma coisa, e que provavelmente porque assim, os materiais, eles têm um tempo de vida. Eu vou continuar no exemplo do potinho de plástico, que é simples. Ele vai continuar sendo plástico, com um formato X. Então, eu olho para ele, eu vejo um potinho, mas eu posso olhar para ele com outro olhar e pensar em outras possibilidades do que ele pode ser. Porque ele foi um material que ele já foi extraído da natureza, ele já passou por um processo e ele se transformou num produto, numa coisa. Então, ele tem um tempo de vida. Se ele vai para o aterro sanitário ou para o centro de reciclagem para se transformar num outro plástico, ele é como se ele perdesse o tempo dele de vida.
Quando eu transformo um potinho numa outra coisa e ele vai durar mais X anos de vida sendo outra coisa, eu valorizo esse produto que saiu da natureza, essa matéria-prima, dando mais tempo de vida para ela. Porque assim, eu pego o potinho, jogo o potinho, compro outro potinho. Pego o potinho, jogo o potinho, compro outro potinho. E Nisso, a além de gente. colaborar com o meio ambiente, né, o Exatamente. Andressa? Então o upcycle é esse olhar, é você transformar aquilo que perdeu a sua utilidade, como as revistas, por exemplo. Você lê uma revista, acabou. Você compra uma revista, lê a revista, lê a matéria, vê as fotos, e aquela revista se torna obsoleta. Porque você não Sim, vai ler, você não vai ficar lendo a mesma revista. Você pode passar para frente, dá para uma outra pessoa ler, mas então, assim, quando a gente transforma as revistas, por exemplo, em clutches, em carteiras, a gente aumenta o tempo de vida da árvore, que sim, foi extraída para ser aquele papel, sem contar que material gráfico, papel impresso, com tinta, nananã, é super delicado no restabelecer de volta com a natureza, né? A própria reciclagem, né? Reciclagem, ela não é tão simples quanto parece ser. Tipo, papel recicla, vamos gastar papel assim, à torto direito. Não, recicla, mas é água, é energia. Então, assim, quanto mais tempo de vida eu posso dar para um produto que já foi de uma matéria-prima que já foi extraída da natureza, é onde está o valor do upcycle, né? Onde sim. está o valor do reaproveitamento. Então, assim, aumenta o tempo de vida das coisas. Então, provavelmente vai levar mais tempo. E aí, esses materiais, eles podem, inclusive, se desintegrando naturalmente. É quando ele for realmente para um centro de reciclagem, ele já vai ter está mais Passado pelo boa deteriorizado, parte do passando pelo processo. processo. Então, Que o upcycle é meio sobre isso. Então, eu fiz muita cenografia, fiz muito trabalho com upcycle. Durante uma época, eu fiz muito produto com. Inventei de fazer brinde corporativo para a empresa. Olha que ideia legal. O que que a gente fazia? A gente juntava o resíduo da empresa, material gráfico, propaganda. Meu, as empresas tinham um monte. Hoje nem tanto, porque está muito digital, né? Mas na época Uhum. tinha. Então era lixo, Sim. literalmente. E assim, eram toneladas. Então eu pegava esse material, desenvolvia uns produtinhos com a cara da empresa e a empresa revertia isso para os seus clientes, virava produto de novo. E aí isso virou uma febre. Foi quando chegou o Mãos que Libertam na minha vida com as mulheres, porque eu não tinha mão para produzir tanto produto, né? Fala um pouco desse processo, desse projeto. Foi, então, foi nesse caminho, né? Eu estava trabalhando com upcycle, já estava trabalhando com as clutches, estava desenvolvendo produtos com resíduos, e na época tinha uma empresa chamada Conceito Eco, junto com a Ana Paula Caribé, que a empresa era dela e a gente se tornou sócia para desenvolver essas coisas e tal. Ela ficava com o administrativo, né, e os eventos, e eu fazia os produtos. E eu comecei a fazer, a gente vendeu para uma empresa, eram 1.500 sacolinhas de papel de revista, sacolinhas lindas, assim, mimosinhas, com revistas da empresa. E eu falei, cara, não tem braço. E na época, meu ateliê era na garagem da casa que eu morava, e aí eu chamava todo mundo, a filha da vizinha, a filha da ajudante que estava desempregada, a amiga que estava grávida, sabe assim? Começava a juntar a Sim. mulherada da rede que estava com tempo e estava precisando de um extra para trabalhar na produção. Falava, gente, a gente vai ganhar tanto. Esse é o nosso valor, beleza? E aí começou a crescer. Foi quando eu estava dando aula nessa época pelo Senac, na Fundação Casa. Eu e a Paola Penina, comunicadora. Ah, maravilhoso. Maravilhosa. Nós duas, nós estávamos, a gente deu aula na Fundação Casa no mesmo período. Eu dava aula de artes para os meninos, né? E ela dava aula de comunicação e jornalismo. E aí lá me veio isso. Falei, pô, por que será que eu não incluo mulheres que estão em cárcere? Né? Porque eu queria oferecer mais para os meninos, na verdade. E a gente tem que oferecer o material do Senac, que é riquíssimo, mas assim, eu queria, tipo, mais, né? E eu morava na época nessa república, onde o ateliê era na minha garagem, um advogado chamado Fábio. E o Fábio um dia estava numa reunião lá e a diretora do Centro de Ressocialização estava nessa reunião. Era uma reunião social e ela comentou que não tinha projeto. Não tem o que fazer, as mulheres não têm o que fazer. Aí ele falou: Olha, eu moro com uma artista que tem um projeto. Só que o meu projeto ele não estava nem escrito, ele não era Olha o uma universo de novo.
Não, sempre, abençoada, nossa, uma coisa impressionante. E não tinha nada escrito, não tinha assim, é um projeto social. Era uma coisa da minha cabeça. Que assim, a vida ela foi se apresentando e as coisas foram acontecendo, né? Sim. E aí, por fim, eu marquei uma reunião com ela, apresentei as carteiras e falei: olha, a princípio eu posso ensiná-las a fazer esses produtos e esse dinheiro vai ser revertido para elas. É o que eu tenho para oferecer, assim, sabe? E ela falou: pode começar. E aí eu comecei lá. E aí a gente começou a fechar, então, com mais empresas, embalagens. Então, caixinhas para embalar produtos. Eu fiquei 2 anos lá com as meninas, né? Com mãos que libertam dentro da instituição, né? Do centro de ressocialização. Incrível. Que E foi um incrível. super período, porque não é fácil trabalhar dentro do sistema prisional aqui no Não, Brasil. Não não. pelas mulheres, nossa, conheci pessoas incríveis. Era como se eu estivesse numa oficina lá na Sim. garagem da minha casa. Mas o sistema É. prisional aqui nesse país, eu Adoecedor, né? fiquei, me adoeceu um pouco, eu Eu confesso, né? também. Eu também. Tanto que eu falei que eu. É que eu não gosto da palavra nunca, mas no que depender de mim, eu pretendo não voltar mais para a fundação, assim, em casa, porque realmente é um processo bem complicado. Queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão do outro lado da telinha. Lembrar vocês que vocês conectam conosco pelo Spotify e também aqui, pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrita ainda, tá perdendo seu tempo. Já se inscreve aí e, ó, ativa o sininho, porque daí você vai ser lembrado sempre que, né, entrar programas novos. Toda semana tem conteúdo novo aqui. A gente tenta trazer, assim, conteúdos que são bacanas, que são importantes para o bem viver e ampliar, né, a nossa rede aí, né, conectar pessoas, né, enfim, é sempre com pautas que vão da arte, cultura, a movimentos populares e sociais, né, então é isso, dá essa moral pra gente e aproveita também e se conecta conosco pelas nossas redes sociais. A produção tá colocando aqui, ó, aqui no rodapé e tá deixando na descrição. Então, não tem erro. Acabando aqui, é só ir lá na descrição, clicar e se conectar com a gente. E mais importante, se conectem também com as redes sociais da nossa convidada de hoje, Andressa Carvalho, maravilhosa, essa artista incrível, multifacetada da nossa região, né? Enfim, do mundo, né? Ô Andressa, aí falando sobre isso, sobre mundo, né? A gente fala mundo, é tão assim, né? Mas aí pensando nesse contexto mesmo. Queria que você falasse assim, o que que mudou da Andressa do início para a Andressa hoje, 2023? E você imaginou algum dia que tomaria toda essa proporção a nível de exposições a nível mundial, né? Enfim, tudo mais, assim. O que que Ai, mudou? menina. Como que você, assim, de repente, sei lá, né? Aquelas coisas que a gente vê assim, o que que você diria para aquela menina, né? De, sei lá, 16 anos, 15 anos, sonhadora, né? Que, enfim. Você acreditava que chegaria nesse pé todo? Olha, Meire, me olhando assim, analisando a minha trajetória, não só como artista, mas como mulher e como ser humano no mundo, eu entendo que a minha natureza, a minha essência sempre acreditou, sempre. A minha essência nunca duvidou das minhas potencialidades, porque elas estavam intrínsecas na minha alma, na minha existência. Mas o meu ser racional duvidou, porque o meu ser racional não foi educado para ser o que eu sou hoje. Eu fui educada para ser a empregada, para ser isso, para ser aquilo, nasci na família X, que vai ser ter esse futuro, e música não é para você, arte não é para você. Isso não, você tem que trabalhar, você tem que arrumar uma CLT, você tem que fazer. Então, assim, só que dentro de mim eu sempre soube. Então, essa coisa do, quando a gente fala, o universo conspirou, o universo, ele está sempre a favor. Tudo está sempre a favor do que é a nossa natureza, que é onde a gente está conectado com o todo. Então, eu passei muito perrengue nessa vida, já fiquei na rua, já passei fome depois de adulta. Mas, assim, eu nunca desisti de mim.
Então, por mais que durante muitos momentos eu não soubesse o que fazer, eu estava fazendo alguma coisa. Então, a vida nunca me desamparou, por mais desafios e coisas, né, que eu pudesse ter passado, assim, de dificuldade para ser a artista que eu sou. Então, assim, eu tenho 13 anos, agora já, quando eu mandei aquele mini negócio, aquele textinho tem 12, né, mas já são 15 Ah, já vou ter que dar uma atualizada nesse negócio. ah, Já são muitos anos trabalhando como artista. Hoje, eu sou reconhecida. Então, assim, eu sabia que isso poderia ser o meu meio de vida, que isso me traria sustento. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 26 anos. Minha mãe morreu de um câncer. E a minha mãe, uma pessoa muito simples, né? Ela não me deixou assim, vamos, uma herança, né? Não me deixou uhum, nada. Aí, além disso, né? Ela me deixou uma máquina de costura. Aí, às vezes, na época eu pensava muito sobre isso. Eu falava, cara, essa máquina de costura, ó, já pagou aluguel, água, luz, comida, já me fez rolê, eu olha a já fiz herança, né? incríveis, fiz cenários, figurinos. Cíntia Jardim já cansou de usar roupa minha com essa máquina de costura. As coisas, elas estão nos valores que elas possuem, não no que elas valem. Sim. Então, assim, quando eu penso nisso, eu falo, cara, minha mãe me deixou uma puta herança. Primeiro porque ela também me Puteira. ensinou a costurar. Então, então é meio que sobre isso, assim, eu fui inventando as coisas de acordo com a demanda. Os produtos, as artes plásticas, tudo foi. Eu tive um período na minha vida, que foi o período que eu fui casada, né? É um período meio, assim, nem todo mundo sabe que eu me casei, porque ficou meio pro passado, né? Me casei Ah, super jovem também, me separei super jovem também, porque eu não era para também. mim, tá tudo bem. Mas, assim, eu passei um período em que eu não me preocupava em sobreviver, né? Porque no resto dos períodos, né? E agora? E nos dias de hoje, com maturidade? Porque, assim, construir uma carreira, um ocupar um espaço é uma questão processual, não é do dia para a noite, não é? Então, Sim. assim, o fato de eu não ter desistido, mesmo sem saber por onde ir, para o que fazer, dei muita vacilada na vida, Nossa Senhora. Mas é sobre isso, né? Então, assim, eu sempre acreditei de uma forma ou de outra, e hoje eu me felicito por não ter desistido. Sim. Mesmo que os caminhos tivessem se mudado e tudo mais, porque assim, né, quando entrou o digital na pandemia, eu descobri uma profissão nova. Falei, uou! Falei, nossa, como é que eu não fiz isso antes? Porque eu lembro que, assim, antes da pandemia, eu tinha fechado vários circuitos. Eu tinha fechado um circuito SESC, eu estava em todos os SESCs do estado de São Paulo, com a oficina de arte e reciclagem, com as clutches, reaproveitamento de papéis e reaproveitando o material do SESC. Puta projeto lindo, legal. E aí a coisa foi pro buraco, né? Que aí não tinha mais trabalho para ninguém. E, para minha sorte, eu tinha feito uma reservinha, que eu queria comprar um negócio lá. Falei, bom, fui juntando dinheiro uns aninhos, assim, juntando dinheirinho e tal, tal, tal. Aí eu falei, bom, esse vai ser a minha salva, né? Uhum. Não tô desesperada na pandemia, mas eu preciso fazer alguma coisa. E eu sou cantora, amadora, canto há 9 anos no Coral Libercanto, e sempre trabalhei, fiz coisas com a minha voz, assim. Eu era convidada para fazer apresentação show, mas eu nunca estudei oratória, comunicação, é porque eu sou desenvolta, não sei o que lá, nananana. E um dia teve um show, antes da pandemia, lá no Ecopátio, não sei se você lembra, você Sim, lembra, né? Tinha o claro, total. Zulu, Parque Sim. de Bambu, galera toda lá, Lab Arte, né? Sensacional. Tinha umas festinhas lá, né? E aí eu fazia as apresentações das festinhas, até que um amigo, que é locutor aqui de São José, que é o Jorge Neri, ele falou: Andressa, você leva maior jeito para ser locutora. Aí eu falei: locutora? Ah, imagina eu na rádio, nada a ver, que ideia. Por fim, quando entrou a pandemia, eu vi uma propaganda de uma locutora brasileira dizendo assim: monetize a sua voz. Eu falei: opa, Ah, será que é para mim isso daí? E fui fazer um curso, isso foi em 2020.
E aí eu fui. E, cara, sensacional. Hoje eu trabalho para a escola que eu estudei. Olha que incrível! Olha que incrível. Já são 4 anos como locutor. Essa aqui é a minha cabine, tá apagada lá dentro, dá para ver aqui, ó. Dá pra ver, dá pra ver. Essa Uhum. aqui é a minha cabine, é o meu estúdio de gravação. E aí, mais multidisciplinar ainda, que eu descobri através da voz uma outra vertente, uma outra possibilidade de continuar na vida. E na A- arte, né? E na arte. E na Até arte. sensacional, porque eu estou estudando dublagem, Sim. personagem, e tem essa coisa da Tá tudo interpretação conectado, né? do teatro, que também sempre existiu em mim. E o mais interessante, é um trabalho que me trouxe um retorno financeiro muito bom. E, e aí, depois de anos passando perrengue, falei, pô, eu posso sabe assim, tipo, Aham. cheguei, conquistei, estou colhendo os frutos do meu empenho, estou colhendo Sim. os frutos, estou colhendo tudo que eu plantei. E, inclusive, foi assim, a locução foi que pagou as minhas exposições internacionais, por exemplo. Olha isso. Então, assim, é uma coisa assim, tira daqui que põe daqui, que tira dali que põe dali, Uhum. nananana. Porque assim, vou deixar de ser artista? Nunca, não tem como você deixar de ser artista plástico. Não é separado de mim, não é uma Uhum. profissão que está separada, sabe? Assim, é uma coisa Uhum. meio que Uhum. é a minha essência, sou eu, né? Tanto que eu Sim. falo que eu não trabalho, eu vivo. E Uhum. aí faz parte do meu viver gravar, estudar, atender os clientes, mas eu não vejo como, tipo, ai, tenho que trabalhar, ai, tô indo para o meu Aham. trabalho. É. Não, eu sinto que eu tô viva e tô sendo útil e tô é, provendo o meu próprio sustento, Que né, no incrível, mundo. né? Precisa, né? Total. Muito E legal. Andressa, a gente está caminhando aqui para os momentos finais, mas eu queria muito que você falasse desse momento atual, assim, como é que tá seus processos? A gente, você até chegou a comentar, né, que desse lance da pandemia, que foi um momento bem delicado para todos nós, né? Inclusive também porque não foi só a pandemia que nos atravessou, foi o processo político que a gente estava vivendo naquele momento que foi assim, Né? né? Enfim, uma E coisa ainda muito. está, né? Ainda tá Ainda tudo estão, assim, até porque né? a gente tem as sequelas, né? E essas sequelas elas perduram, né? Tanto da Com pandemia certeza. em si, mas desse processo político, né? Do processo bolsonarista que ficou, né? Que está aí, que a gente tem que lutar contra isso todos os dias, né? Mas de qualquer forma, né? A gente teve aí, né? Essa virada de placar aí que deu um pouco mais de esperança para a gente, que foi a retomada da esquerda, né? Embora todas as contradições, embora todas as coisas, mas é um processo muito importante para a gente, sobretudo para a gente que vive a arte, né? Que sobrevive e vive a arte, né? E a gente entende a possibilidade que ela traz através desses projetos todos, através dela, sendo ela, né? A arte sendo arte, como ela impacta na vida das pessoas e promove a transformação social e humana, né? Assim, de fato, né? E então, assim, esse todo, né? E a gente está vindo agora para um próximo ano. Foi um turbilhão esse ano passou. Eu falo, gente, eu nem assim, parece que não sei, cara. Parece que a gente viveu um ano e um mês, assim. Foi muito rápido, né? Porque a Muito gente também estava rápido. muito ansiosos, né, com essa retomada, por conta do isolamento, todas as coisas, né, que a gente estava vivendo, enfim. Como que tá para Andressa agora esse momento? Como que você vivenciou esse 2023 e o que esperar de 2024? Bom, eu passei, como eu disse, né, o processo pandêmico todo estudando e já trabalhando com a locução, porque eu não precisava sair da minha casa. Sim. Eu construí essa cabine com o Vado Pimenta, do Parque de Bambu, ele que fez para mim, e eu comecei a trabalhar da minha casa, então eu não saía de casa. Então, eu passei o processo pandêmico, já que não podia sair, não podia fazer nada, eu literalmente me dediquei aos estudos e me dediquei a trabalhar na locução, que era o que me bancaria, né, por assim dizer, para passar por esse período. E depois veio o período político. A gente ficou aí 4 anos aí, meio Hum. confusos assim, que já passou também, mas assim, tem sequelas que de repente pode até não ter respingado tanto em mim, porque eu estava lá focada no meu mundo, mas no Brasil, mano, virou, né? Teve
virou uma bagunça, literalmente, né? A gente sofreu muito, tantas coisas, pessoas, meu, foi uma catástrofe Foi, isso. foi. Um apocalipse. As decisões que foram tomadas, muitas pessoas morrendo na cara do gol, assim, na frente de todo mundo, e as pessoas, tipo, fingindo demência, tipo, não tô vendo. Foi desesperador, foi Foi. horrível. Então, assim, superado tudo isso, até estava conversando com uma amiga, que parece que nem aconteceu. Agora, já mudando para 2024, quando a gente olha para trás, foi Foi. tão, foi tão louco que parece que nem aconteceu, porque a gente retomou as nossas vidas. Mas tem muita gente que não retomou, É. que não conseguiu retomar, não teve como retomar, né? Enfim, então, assim, estou muito firme e forte como locutora publicitária, fazendo muitas campanhas, trabalhando, estudando voz. Agora eu estou fazendo um curso de dublagem para realmente poder ser uma dubladora profissional, dublar voz, aí tá no vender minha voz para o Warner Bros. Ai, A adoro. sonhar, isso aqui, né? Vou sonhar pequeno para quê? Vou Lógico. sonhar grande. E a probabilidade de acontecer é maior. Mas, enfim, então estou trabalhando nisso. Continuo trabalhando como cenógrafa. Inclusive, tem cenário para sair aí, tem projetos já. A gente eu estou incluída em alguns projetos, bandas, né? Os meus amores, meus queridos amigos músicos, e eles sempre me chamam. Então, eu já passei em alguns projetos para o ano que vem. Então, vai ter cenário, vai ter figurino. E eu continuo com o meu estudo, né? Que a gente quase não falou disso, mas preciso de 10 dias para ficar contando tudo É. esse negócio. Muito rápido. Ah, Que são os estudos das colagens, né? Que é a colagem anamorfótica, que é a Andressa artista plástica, né? Eu continuo estudando, continuo fazendo as colagens, estudando a anamorfose, né? Que é aquela técnica de distorção de ilusão de ótica. Você olha uma coisa, aí você olha do outro lado outra coisa, você olha de outro lado outra coisa. Eu gosto dessa coisa nas artes plásticas, né? Então eu continuo estudando. E assim, então, ano que vem vai ter, e tem uma novidade que eu incluí o ano passado na minha vida, que era um sonho que eu queria muito realizar. Quem me conhece sabe da minha história, sabe disso. Eu sou cantora no Libercanto há 9 anos e amo cantar no Libercanto. Foi o Libercanto que me deu sustentação e base para música, para ritmo, para aprender música. Mas o meu sonho sempre foi cantar sozinha. E o ano passado eu me inscrevi num edital, porque as minhas amigas me cutucaram até eu me inscrever. Nós passamos e eu participei do Música ao Pôr do Sol, um projeto oferecido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que foi muito lindo. E eu me lancei como cantora solo, na presença e na companhia do Egelson Lira, que é um multi-instrumentista, um professor para mim, um querido, um compositor maravilhoso. E o ano que vem vai ter de novo. O nosso projeto se chama O Lado B da Música Popular Brasileira, onde eu interpreto músicas de compositores aqui do Vale do Paraíba. E vamos estar, né? Vamos estar, é bom, o português ficou lá, né, lá no colégio, né? Estaremos, né, nos apresentando com esse espetáculo por meio do Circulação, também pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, incrível. assim, ano que vem tem cenário, tem trabalho musical. Eu estou muito feliz e realizada como artista, experimentando, nunca é tarde. Eu fiz 40 anos, né? E, pô, 40 anos e só agora estou realizando isso, e tá tudo bem. Durante um período eu tinha vergonha de fazer isso sozinha, por insegurança, medo de desafinar, de errar, eu tinha insegurança no palco. E eu pensava, pô, eu nunca vou conseguir. E aí eu desisti desse pensamento. Eu desisti de muitos pensamentos, de muitas crenças, sabe, limitantes, Sim. que me distanciavam dos meus sonhos, me distanciavam das possibilidades que a vida poderia trazer para mim. E eu tenho desfrutado de uma vida muito mais realizadora, acreditando com consciência nas minhas potencialidades e simplesmente no fato de merecer experienciar as coisas enquanto a gente está vivo. Sim. Porque se eu acho que uma coisa é para mim, o que que diz que não é? O sistema? Falta de dinheiro? Não, nada pode dizer o que eu posso ou não. Nenhuma situação pode me dizer o que eu posso ou não fazer. Quem vai fazer isso sou eu. E aí realizar isso também tá, ai, Meire, tá tão Que legal. tudo, que Tô numa fase tudo. Quero boa muito aqui te da ver, vida quero como muito te ver, te artista. ouvir.
Que demais, que Muito demais. legal. Então, a maturidade vai trazendo esse lugar de satisfação de ter aprendido com os erros e com os acertos e estar experienciando a vida e ainda ter mais vida para experienciar. Então, assim, para quem está começando agora, não importa o caminho que está escolhendo, o que quer ser, sabe? Acredita que às vezes a realidade parece que está mostrando que não é isso, mas se você acredita, é. E em algum momento vai chegar para você pode ter certeza. Ai, que fala incrível! Que delícia fechar assim. Muito bom mesmo. Olha, Andressa, quero te desejar assim. Parabéns, né? Quarentona agora, delícia. Tô quase te alcançando. E quero te desejar assim muito sucesso, né? Mas esse sucesso da realização pessoal mesmo, né? Da gente ter esse privilégio de se realizar enquanto mulheres, né? Afinal de contas, tantas morreram para que a gente estivesse aqui, né? Tantas penaram para que a gente estivesse aqui. E o mínimo que a gente pode fazer, minimamente o que a gente pode fazer é sermos felizes e nos realizarmos, Exatamente, né? A gente é o sonho das exatamente, nossas ancestrais, né? Então, isso é muito exatamente. importante. Quero desejar Honrando aí, sempre, né? Honrando é, sempre as isso, com mulheres que certeza. vieram antes de nós. Sim, Nós somos caminhos excelentes abertos para nesse gente, poder. caminhos abertos para você. Quero deixar o programa de portas abertas aí para esses projetos que estão vindo incríveis, para Eba! você voltar, contar tudo para gente, Vamos falar disso ano divulgar. que vem. É isso aí, estamos de portas abertas. E fica à vontade para fazer considerações finais. Bom, quero agradecer, né? Eu fiquei um tempo morando fora, quando eu voltei para São José agora recentemente, fui tão bem recebida de volta, como artista, como pessoa, como amiga, e foi tão legal quando você falou, Dre, vamos lá, vamos. Eu falei, pô, que bacana, você é uma mulher que eu admiro, uma artista que eu admiro nos palcos, com a sua mensagem muito reta, muito singela, reta e na lata, assim, né? Tem o que dizer, tem conteúdo, uma mulher linda. Falei, pô, que responsa, que legal, é a minha cidade, são as pessoas da minha cidade, são os artistas da minha cidade. Que alegria poder estar aqui, trazendo um pouquinho da minha história, do meu, né, do meu percurso como artista e de tantas outras coisas que ainda tem para rolar. Então, só agradeço, querida, você, o programa, a rádio, as pessoas que estão assistindo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, posso deixar também, posso pedir para a produção pôr aqui o meu Pode Instagram. pedir. Então tá aí, meu Instagram como artista multidisciplinar é Dre Carvalho Artista. E o meu trabalho de voz você encontra no andressacarvalho.voz. É isso, espero poder contribuir sempre, porque a nossa existência ela não é só sobre nós, é sobre o que a gente oferece para o mundo e o mundo devolve para a gente. Então é muito legal estar nessa rede de mulheres e de pessoas incríveis aqui do Vale do Paraíba. Eu fico muito feliz. É E a isso. Ah, gente fica feliz de ter você aqui novamente, né? legal, Importante tô de demais. volta. Nossa, que bom, que Voltei bom. com E chegou tudo, chegando. com certeza. Gente, eu quero agradecer vocês também que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, né? Pedir para que vocês de fato se conectem conosco através das redes sociais. O link está na descrição. Então, assim, acabou aqui, já é a tarefa de casa, corre lá, já clica lá no linkzinho, já migra aí, né, para as redes da Andressa, para as nossas também. Vamos formar essa rede aí. Hoje a internet nos permite estar conectados, né? Então, vamos fazer isso. Bom, esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. E continua nos acompanhando aqui, toda semana tem conteúdo novo. Eu vejo vocês por aí, né? Vejo vocês no próximo episódio também. E te vejo em breve, espero, Andressa. Quero acompanhar aí esses projetos, viu? Um beijo, muito obrigada, Andressa. Foi Eu que incrível. agradeço. Tchau, tchau. Muito obrigada. A gente vai se vendo.